Ah, é muito bom estarmos com todos vocês aqui novamente. Sempre uma satisfação de falarmos sobre a doutrina dos espíritos. E hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo. Estamos ainda dentro do capítulo 25, aonde estamos falando das evocações. E vamos falar hoje, no item 284, das questões 46 a 50. Mas antes de começarmos aqui esse nosso estudo, nós vamos sempre pedindo ao Criador da vida que nos assista sempre, né? Apesar dele estar dentro de nós. Que o Jesus amigo sempre nos oriente e que esses espíritos que têm simpatia conosco nos auxiliem sempre, para que a gente possa estar se fazendo a entender e assim contribuir, compartilhando o estudo dos espíritos que nos auxilia sempre. Nós vamos falar, como eu já disse, da questão 46 até a questão 50. Então Kardec começa aqui na questão 46 perguntando: se o espírito de um sonâmbulo em um estado do sono magnético fosse evocado, seria mais lúcido do que qualquer outra pessoa? E os espíritos respondem que, sem dúvida, mais facilmente porque está mais liberto. Tudo depende do grau de independência do espírito do corpo. Então, veja só, mas como é que isso acontece? Nós temos que entender aqui que nós estamos falando da evocação de pessoas vivas. Não é de um desencarnado. Não é verdade? Esse também é uma particularidade aqui que nós temos que prestar atenção. Então, nós vamos ver que aqui nessa questão, Kardec está falando de um sonâmbulo. E um sono magnético. Kardec está colocando aqui para todos nós. Não é isso? Então, o que acontece aqui? O sonâmbulo, em um sono magnético, Kardec estava se referindo no estado de emancipação da alma, onde a pessoa ela é induzida por um magnetizador. E nesse estado, o espírito ele tem mais lucidez, ele tem mais habilidade mental e psíquica para estar se colocando. E a gente vê aqui também que o sonâmbulo, esse sonambulismo magnético, na época de Kardec, ele era induzido por um magnetizador. Ainda existe esse método, com algumas diferenças, né? Então, esse magnetizador, ele exercia uma influência sobre o paciente. Nesse caso aqui, a ação dos fluidos magnéticos proporcionava o desenvolvimento da lucidez da alma. Aonde a alma, estando, então, nesse estado, ela ficava mais lúcida, capaz de perceber coisas com maior precisão. E assim, ela manifestava habilidades como clarividência. Por que isso acontecia? Porque o corpo, ele
age sobre o impulso da vontade da alma, né? O que resultava, então, em uma conjugação do corpo à mente. E um estado, então, de independência entre corpo e espírito. Deu para entender até aqui, gente? Então, é por isso que se dava, então, esse fenômeno aí do sonambulismo. Aqui na 47, que são 47, Kardec, não está escrito aqui 47, né? Mas é uma outra pergunta dentro da 46. Kardec pergunta aqui, né? Poder-se-iam modificar as ideias de uma pessoa no estado de vigília, agindo sobre o seu espírito durante o sono? E os espíritos respondem para Kardec que sim, que algumas vezes o espírito, não mais preso à matéria, por laços tão íntimos, por isso ele está mais acessível a impressões morais. E essas impressões podem influir sobre a sua maneira de ver no estado ordinário. Infelizmente, ocorre que, com frequência, ao despertar, a natureza corporal o domina e lhe faz esquecer as boas resoluções que pode tomar. Então, vejamos aqui que na questão 47, Kardec também estava falando da emancipação da alma, que permite o espírito de uma pessoa durante o sono que atue, que ela interaja com o espírito de outras pessoas, modificando as suas ideias, mesmo no estado de vigília, através do pensamento e da afinidade, como eu já coloquei. Mas vejamos então aqui, como é que isso acontece? A emancipação da alma durante o sono, o espírito se desprende parcialmente do corpo, entrando no estado de desdobramento, que permite a emancipação da alma. Mas veja só, entrando sempre a vontade e a afinidade. Para que uma pessoa em um estado de vigília ela seja influenciada, é preciso a vontade da pessoa, a vontade enérgica da pessoa e a existência de laços de simpatia também, ou afinidade, como eu coloquei, entre esses dois espíritos, de quem vai ser influenciado e de quem está evocando. Porque o espírito que se encontra em emancipação, ele pode agir sobre o espírito de outra pessoa. Temos que ter esse entendimento. E essa ação, ela se dá através de quê? Pela força do pensamento. E pela capacidade de ler esses pensamentos. É interessante. Então, vamos entender isso aqui que eu estou falando. Veja só. Um espírito, por exemplo, para ele influenciar, ele pode, né, influenciar as ideias de alguém. Todos nós conhecemos isso. Nós somos influenciados todos os dias. E no momento que ele está influenciando, ele deixa um sentimento, um pensamento específico naquele ser. No momento que a gente se desperta. Então, veja, a pessoa não está... Então, a gente entende que a pessoa não terá consciência, no momento que acorda, não terá consciência direta da ação do espírito, enquanto está acordada.
mas ela irá notar, sim, a mudança em sua própria mente ou em suas atitudes. Então veja que aqui no papel do sono é um momento mais favorável, o momento do sono natural, é o mais propício para que esse tipo de interação aconteça. Por quê? Porque o espírito está mais livre para se transportar e atender ao chamado de outro espírito. Então a gente veja só, também dentro da evocação existe a perturbação. Tentar evocar alguém em estado de vigília, quando a pessoa não está disposta a dormir, pode perturbar o espírito e a comunicação. Pois o esforço para dormir e a preocupação com a invocação podem dificultar a resposta. Isso aí é relatado no livro dos médiuns, em sua seção sobre as evocações. Então vejamos aqui que dentro dessa questão que é possível sim. A gente entende que é possível um espírito influenciar. É impossível que ele influencie as ideias de uma pessoa que está acordada, utilizando o estado de emancipação durante o sono, para se comunicar e modificar pensamentos através de um processo que envolve afinidade, vontade e capacidade de ler pensamentos. Mas, gente, veja só. A pessoa que vai fazer a invocação de um encarnado tem que ser com bom propósito, né? E para que isso aconteça, tem que ter uma permissão também dos bons espíritos. Correto? Então vejamos aqui, na continuação. Questão 48. O espírito de uma pessoa viva está livre para dizer ou não dizer o que quer? E os espíritos respondem a Kardec que tem suas faculdades de espírito, ou seja, o livre-arbítrio, né? E, por conseguinte, o seu livre-arbítrio. E, como tem perspicácia, é mesmo mais circunspecto do que no estado de vigília. Ou seja, o espírito de uma pessoa viva, ele tem um livre-arbítrio. E tendo o livre-arbítrio, ele é livre para responder ou não um questionamento. A resposta ou a ausência de resposta de um espírito vai depender do quê? Da sua vontade, do estado da sua evolução, da sua missão. E no caso de pessoas vivas, se o corpo físico está em repouso, ou se o espírito precisa de descanso, do seu descanso. Porque o espírito, ele pode optar ou não para responder. Correto? O livre-arbítrio é uma lei universal, gente. Então, como qualquer ser inteligente, o espírito possui a faculdade do livre-arbítrio, como eu já coloquei, e pode exercer sua vontade de não querer. Não é verdade? Então, a gente entende aqui que a capacidade de comunicação e a disposição em responder
vai depender da evolução do espírito evocado. E também, caso ele tenha alguma missão aqui a ser cumprida. Não é? Entendemos também que a necessidade do corpo em uma evocação de pessoa viva, digamos que se o corpo físico necessitar de repouso, o espírito pode não se comunicar ou responder. Não é verdade? Então vejamos que para espíritos superiores, a comunicação é uma oportunidade para o bem. Respostas e perguntas triviais ou sem propósito edificante podem não ser dadas. Tudo também vai depender, como eu coloquei, da intenção de quem está evocando. Não é? O sentimento de simpatia e a benevolência do evocador. Não é verdade? A influência que o evocador tem sobre aquele espírito. A disposição do espírito em atender ao chamado. É como nós, gente. Se alguém, né, toca o telefone, eu vejo quem é. Se eu não quero atender, eu não vou atender. Eu tenho esse direito, essa liberdade. Não é verdade? Então, a gente tem que entender a diferença entre o espírito e a pessoa encarnada. É importante lembrar que durante uma invocação, o espírito responde como fosse uma entidade separada do corpo, com suas próprias faculdades e, por vezes, com um estado de consciência diferente daquele que nós temos no dia a dia. A importância da pergunta que Kardec fez, a qualidade da pergunta e o interesse por trás dela, do questionamento de Kardec, é crucial para a resposta que os espíritos deram. Nós também. Dependendo da pergunta que eu fizer para o espírito, ele vai responder ou não. Se a pergunta tem um objetivo construtivo ou para satisfazer apenas uma curiosidade minha, não são bem recebidas pelo espírito. É a mesma coisa quando alguém está nos questionando, né? Nós já aprendemos em muitas perguntas que nos são feitas, a gente faz cara de paisagem, né? A gente escuta e fica tudo bem. Não é isso mesmo? Às vezes nem resposta a gente dá, porque vê que não vale a pena responder. Então vamos aqui no item 49. Poder-se-ia constranger uma pessoa evocando-a a dizer o que gostaria de calar? Como a gente comentou. Será que eu poderia constranger uma pessoa a falar aquilo que ela não queria falar? Não é? Aí os espíritos disseram a Kardec que o Kardec ele vai fazendo perguntas repetidas e os espíritos, né? Às vezes já até falam, eu já falei isso. Então os espíritos respondem aqui, disse que o espírito tem seu livre-arbítrio, ou seja, eu já respondi, né? Mas poder-se dar que, como espírito, liga menos importância às coisas do que no estado ordinário. Sua consciência pode falar mais livremente. Claro, é diferente, né? No estado de encarnado e acordado do que no momento do sono, onde a gente está livre.
Continuando aqui, como que os espíritos colocaram. Aliás, se ela não quer falar, pode sempre escapar às importunações, indo embora, né? Porque não se pode reter seu espírito como se retém o seu corpo. É interessante esse questionamento, né? Às vezes, realmente, alguma pessoa consegue nos segurar, porque nós estamos presos aqui nesse corpo de matéria. Mas como espírito, ninguém segura nós. Nós vamos realmente para onde nós desejamos, não é verdade? E a explicação é clara. Não é possível, então, constranger uma pessoa viva por meio da evocação, para que ela fale aquilo que ela não quer. Pois a evocação de uma pessoa viva emana da ação do seu próprio espírito, ou seja, eu tenho poder sobre mim. E eu tendo esse poder, eu vou responder apenas quando eu desejar e quando for permitido. Por quê? O espírito da pessoa viva não é obrigado a atender ao chamado e à sua comunicação, porque isso vai depender da sua vontade e das condições do momento. Às vezes eu estou lá no plano espiritual, alguém está me chamando, eu não estou apta ainda a falar. Geralmente sempre é o espírito superior que vem me auxiliar para que eu dê uma comunicação. Então nem sempre eu posso, né? Então vamos entender aqui que a evocação não força o espírito a revelar segredo nenhum. Mas a evocação, ela permite que ele se comunique voluntariamente. Não é verdade? Então a gente entende aqui que a evocação de uma pessoa viva, ela tem como base a atuação do seu próprio espírito e não a imposição feita daquele que está evocando. Por quê? Nós temos liberdade. O espírito da pessoa não está obrigado a atender o chamado, como eu já falei, ele pode escolher aí responder ou não. Assim como pode atender com rapidez ou, se estiver ocupado, atender mais tarde também. Não é? Entendemos então que a comunicação ela é mais favorável quando a pessoa evoca o espírito da pessoa que está dormindo. Todo mundo já ouviu falar disso, né? Quando a pessoa está dormindo naturalmente, pois o espírito estará mais livre para atender ao chamado. Por vontade própria, né? A vontade do espírito é um fator determinante na evocação. Se o espírito não deseja se comunicar, como eu já coloquei, ou se encontra em condições desfavoráveis, como? Às vezes, quando a gente está encarnado, nós estamos cansados, nós estamos aflitos. Então não adianta me evocar, porque a comunicação não vai ocorrer. Não é verdade? Então a gente entende aqui que também que a evocação de pessoas vivas é uma prova clara da ação do espírito como entidade distinta do corpo físico, o que permite a comunicação. É isso, gente? Então vejamos aqui que não adianta. Um espírito da pessoa viva não pode ser constrangido mesmo. Tudo vai depender
da vontade dele. Não adianta a gente querer forçar ele a atender, porque ele pode chegar e falar, eu não quero. Não é verdade? E a comunicação realmente não vai acontecer. Ele é livre. Não é? Ele é totalmente livre. Então, nós vamos dando continuidade aqui, então, a questão 50, né? Eu acho que até já coloquei sobre ela. Mas vamos aqui ler no livro. Finalizando, então, o nosso estudo nossa conversa dessa noite. A questão 50 diz: o espírito de uma pessoa viva não poderia ser constrangido? Já colocamos, não é? Então, vejamos aqui. O espírito de uma pessoa viva não poderia ser constrangido por um outro espírito a vir e falar, assim como ocorre para os espíritos errantes? Entre os espíritos, estejam mortos ou vivos, não há supremacia senão pela superioridade moral. E deveis crer bem que um espírito superior não prestaria jamais seu apoio a uma vil indiscrição. Então, nós nunca seremos constrangidos realmente a falar aquilo que nós não queremos. E nós, olha, vejamos aqui que nessa nota também é interessante. Quando ele conta aqui que teve aquela pessoa que queria saber se o testamento iria para ela. Aqui nós estamos falando de pessoas vivas, não é? E ele respondeu, no momento que foi evocado, que sim, que iria para ela. Sim, minha cara sobrinha. E disso cedo tereis a prova. Agora, o que o Espírito fez com isso? Olha, a coisa era tão real com efeito. Poucos dias depois, o parente, aquele que foi evocado, e disse para a sobrinha que daria o testamento para ela, o que ele fez? Destruiu o testamento. E teve a malícia de fazê-lo saber a pessoa. Ou seja, a sobrinha ficou sabendo que o tio destruiu o testamento. Sem, entretanto, que soubesse ter sido evocado. Agora, esse senhor que destruiu o testamento foi por uma intuição de que o que a sobrinha queria. Ele nem sabia que a sobrinha estava evocando. Olha que interessante. Foi um sentimento instintivo, intuitivo, não é? Então veja, e aqui ele coloca: a covardia impedir ao espírito de um morto ou de um vivo o que não se ousaria pedir à sua pessoa. E é uma realidade. Às vezes a gente está vivo, a pessoa não tem coragem de chegar em nós e pedir um bem material. Mas no momento que a gente desencarna, vai lá pedir. Ou então, tem esse outro meio que tenta evocar a nós como espírito para saber se vai ter a herança ou não. Por que não chega para nós e pergunta: você tem condição de passar esse testamento e me deixar esse bem? Então você vê que isso aí não adiantou. Porque o tio, ele era vivo. Mesmo sem saber que estava sendo evocado, ele mudou de ideia. Por algum motivo que nós desconhecemos. Não é? Então, gente, nós entendemos aqui que podemos evocar pessoas vivas, mas que tenhamos dentro de nós o entendimento que, ao fazer isso, nós temos que fazer com um intuito maior.
sempre do bem, para resolver uma questão para aquele que está sendo evocado. Não é verdade? Para que ele seja resolvido para aquela pessoa alguma questão que em vigília ele não consegue colocar. E não ficar fazendo esse tipo de perguntas fúteis. Tenhamos sim o entendimento que a doutrina dos espíritos é para uma utilidade maior e é para o bem. Nós conhecemos sim que isso é feito também para o mal. Se evoca pessoas vivas para estar aí conseguindo uma utilidade para prestar o mal para a pessoa. Mas geralmente não vai conseguir, porque os bons espíritos estão aí sempre atuando e nos protegendo. E nunca esquecendo. Não é porque eu estou dormindo que eu estou desamparada. Os meus protetores estão aí. E eu tenho livre-arbítrio de aceitar ou não. Que possamos ter dado uma ajuda nesse capítulo. Qualquer dúvida, estaremos no WhatsApp, ali aprendendo junto, porque aqui não tem professor, gente. Nós estamos apenas compartilhando os ensinamentos que está aqui dentro do livro dos médiuns. Caso alguém tenha algum entendimento diferente, por favor, nos ajude a entender melhor. E que Jesus continue nos auxiliando sempre. E que os bons espíritos nos protejam também. Até a próxima.